E aí galera, mais um vídeo do iProf, dessa vez aula de densidade. A aula de hoje é muito fácil, você vai entender tudo. Já pega aí o resumão da aula e vamos para a explicação. Hoje eu vou usar um recurso interativo aqui maravilhoso. A gente vai entrar no mundo quadrado do Minecraft. Ó, que chique, quem por essa não esperava. E aqui no Minecraft eu vou colocar uma balança. Na verdade nem parece uma balança, não sei porque eu coloquei isso como se fosse uma balança. Mas duas balanças, e eu vou colocar em cima dessa balança dois blocos diferentes. Um bloco vai ser de isopor e o outro vai ser de ferro. E aí, meu caro, vamos imaginar que esse bloco do Minecraft ele tem 1 metro cúbico exato de volume. O que seria 1 metro cúbico de volume? É o seguinte, quando a gente fala volume, a gente está falando 3 dimensões. Quais seriam essas dimensões? Largura. Não, peraí. Largura, altura e profundidade. Então a gente tem uma dimensão esquerda e direita, uma dimensão para frente. Peraí. Seria mais ou menos a dimensão horizontal para a direita ou para a esquerda, a dimensão vertical para cima e para baixo e a dimensão aqui transversal para frente e para trás. E em todas essas dimensões você teria a medida de 1 metro. Então 1 metro cúbico seria na verdade 1 metro para cá, 1 metro para cá e 1 metro para cá. Certo? Então vamos para a balança na hora que a gente pega e pesa. 1 cubo de isopor, 1 cubo de ferro. Qual que você acha que vai pesar mais? 3, 2, 1, resposta. Errou! Mentira, não sei se você errou. Mas é lógico, né? O ferro vai pesar mais. Inclusive, vamos conferir aqui. Tchan! O isopor pesa 10 quilos, 1 metro cúbico, enquanto o ferro pesa 8.000 quilos. A mesma quantidade de isopor e a mesma quantidade de ferro. Outro exemplo de materiais compostos que têm um peso extremamente diferente é o gelo, a água no seu estado sólido, que 1 metro cúbico pesa 900 kg, enquanto 1 metro cúbico do ouro ele pesa 18.000 kg aproximadamente. Legal, né? Então vamos pensar o seguinte, por que você acha que existe essa diferença? Se eu tenho a mesma quantidade de ouro, a mesma quantidade de gelo, por que o peso desse cubo pode ser tão diferente? Aí que entra o negócio da densidade. Tem alguns compostos que a molécula deles é mais pesada. Por quê? Seja porque tem um elemento mais complexo, com um átomo mais cheio de prótons e elétrons e tal, ou também porque a própria organização desses átomos, dessas moléculas, faz com que tenha mais átomos num espaço menor. Então, se a gente pegar um pedacinho de ouro, você vai ver que tem, sei lá, 100 átomos naquele pedacinho. Se você pegar o mesmo pedacinho de gelo, você vai ver que tem 10 átomos naquele pedacinho. Então a densidade nada mais é do que o tanto de matéria que tem num espaço qualquer, certo? E quando você vai padronizar, a gente vai usar essa unidade que é o quilo por metro cúbico, quilo é unidade de massa, metro cúbico é unidade de volume. E aí para converter de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico é extremamente fácil, é só você multiplicar por 1000 daqui para cá, então divide por 1000 daqui para cá. Certinho, certinho? Então beleza. Por que a densidade é tão importante quando a gente fala de hidrostática? Porque é o seguinte, nesses dois exemplos que eu dei, eu usei compostos sólidos para comparar a densidade. Mas quando a gente fala de fluidos, líquidos e gasosos, também existe uma variação de densidade. Por exemplo, se você colocar a mão na água e fizer esse movimento, dentro de uma piscina, sei lá, uma lagoa, fazer esse movimento com a mão,
e percebe a força que você precisa fazer para deslocar a sua mão nessa distância daqui. E você tenta fazer o mesmo movimento fora da água no ar. Você vai perceber que é muito mais fácil, você faz muito menos força para fazer esse movimento no ar do que dentro da água. Por quê? Quando você está na água, você desloca a mesma quantidade de água que você deslocaria de ar. Só que a água ela é mais densa do que o ar. Isso quer dizer que ela é mais pesada do que o ar. Então você precisa de uma força maior para empurrar ela. A última coisa que você precisa lembrar de densidade é uma coisinha extremamente fácil, que é o seguinte: quando você coloca diversos compostos juntos em algum lugar, eles vão se organizar de forma que o mais denso fique embaixo e o menos denso fique em cima. Então o que é mais leve vai para cima e o que é mais pesado vai para baixo. Certo? Exatamente certo. Quando você tem um navio navegando na água, esse navio ele só está boiando em cima da água porque ele é menos denso do que a água. Mas aí você pergunta, como assim, professor? O navio ele é feito de ferro, o navio é sólido, a água é líquida, como é que o navio ele vai ser menos denso do que a água? E eu te respondo, o navio ele não é um bloco concreto de ferro, ele tem uma parede de ferro, uma estrutura de ferro, mas por dentro ele é oco. Então na hora que você vai ver a densidade completa do navio, você tem que considerar não só o ferro, mas também o ar que tem lá dentro e os outros materiais. Então no fim das contas acaba que o navio ele é menos denso do que a água. E um macete geral é, um elemento sólido, ele sempre vai ser mais denso do que esse mesmo elemento líquido, que será mais denso do que esse mesmo elemento no estado gasoso. Claro, todos os elementos eles podem estar todos os elementos podem estar em todos os três estados da matéria, sólido, líquido, gasoso. A única coisa que diferencia é a temperatura. Se você lembrar bem, a temperatura nada mais é do que a energia cinética das moléculas. Então, quando alguma coisa está no estado sólido, as moléculas, os átomos estão mais quietinhos, mais pertinhos uns dos outros. Quando você esquenta esse sólido, o que vai acontecer? A energia cinética das moléculas vai aumentar, elas vão se movimentar mais rápido, e vão começar a se distanciar mais. Então, quando você chega no estado líquido, as moléculas elas estão mais longe uma das outras, porque elas estão se movendo muito, elas não conseguem ficar mais tão perto. E finalmente, quando você passa do líquido para o gasoso, as moléculas elas esquentam mais ainda. Então uma vai batendo na outra, empurrando, e aí na hora que você vai ver, tem uma molécula muito mais longe da outra. Isso, na hora que a gente vai olhar na densidade, é muito fácil. Por quê? Quando a molécula está paradinha, você tem muitas moléculas num pequeno espaço. Então a densidade é grande. Quando você já passa lá para o gasoso, você tem uma molécula num espaço muito grande, então a densidade é muito pequena. Fácil, né? Então tenta fazer os exercícios aí. Abraço.